Gabriela, e hoje o livro tema do clube de leitura é O Banquete dos Deuses. Esse livro aqui foi um livro que me balançou muito, porque é uma história, como que eu vou dizer, real, não o que a gente aprende nos livros de história. Esse livro aqui, ele me abriu os olhos sobre o povo indígena e o que seria um preconceito de verdade, e também sobre a falta de respeito que a gente vive com a natureza, com os nossos iguais e com os nossos bom, enfim, eu tive que parar para respirar um pouco a cada capítulo, porque apesar de ser um livro pequeno, eu demorei um pouquinho para ler, sinceramente. Não vou falar que eu li rápido, não, demorei um pouquinho para ler. Ele é um livro de 103 páginas, ele é do ano 2000, né? Ele foi escrito no ano 2000 pelo Daniel Munduruku, que é professor, tá? Ilustrações de Maurício Negro e Luciano Tasso. Eu tenho aqui a edição impressa pelo Global Editora, pela Global Editora, tá? E enquanto fui lendo este livro, eu fiquei assim, cara, eu achei que eu sabia tudo sobre a história dos índios no Brasil, que é isso? Eu sou boa em história. E não, eu não sou boa em história, aprendi isso agora. Porque a história que a gente aprende na escola é uma visão disturpada de um povo estrangeiro que chegou aqui, achou que era mais evoluído, que era melhor do que o povo que já vivia aqui, que era o povo nativo brasileiro. E na hora que foram se defender, acharam que era um povo violento, um povo assim, um povo assado, enfim. Eu realmente vi com outros olhos isso tudo porque eu li um livro de 100 páginas. Eu li um livro de 100 páginas. 103 páginas. E, enfim. Esse livro aqui, gente, eu ia doar para uma biblioteca daqui da região, uma biblioteca comunitária. Só que eu não tinha lido ele ainda. Ele é um livro que eu olhei assim e falei, a capa não me chamou a atenção, eu não entendi o que era isso aqui. Conversa sobre a origem e a cultura brasileira. Achei que era sobre os negros que viviam aqui na época da escravatura, os africanos, né, que foram trazidos forçados para cá para ser escravos. E cara, eu falei, eu já sei tudo sobre isso, eu não preciso saber mais. E não me chamou a atenção, eu não sabia sobre o que era. Não que a história dos negros não me sejam interessante, é porque eu realmente achei que eu já sabia de tudo. Porque eu sou uma pessoa que gosta de ler livros didáticos de história. Então eu realmente achei que o que eu sabia era relevante para alguma coisa. Mas do nada eu olhei assim na pilha de doação, que eram os livros que ficavam ali, ó. Que eu até comentei com vocês que era tudo livro da família inteira que ia doar. Esse livro aqui não era meu, tá? Porque era doação, eu peguei pra mim. Era, acho que da minha mãe. Ela ganhou na escola, quando eles fizeram alguma distribuição para os professores, alguma coisa assim. E aí, eu peguei pra ler e falei, gente... eu falei assim, alguma coisa me bateu que eu olhei pra ele e falei assim, quer saber, eu vou pegar e vou ler esse livro. Do que se trata? E foi um soco no estômago quando eu cheguei no segundo capítulo, que eu terminei o segundo capítulo, falei, caramba, eu realmente não sei nada. Eu preciso saber, eu preciso aprender. E eu acho que isso aqui tá roçando no meu... Ai, deixa eu prender. Vocês viram minha bagunça lá atrás? Legal, né? Deixa eu prender aqui que eu acho que isso tá roçando, peraí.
e pum. Pronto, prendi. Espero que melhore. Bom, agora tá pior, eu acho. Mas enfim, deixa eu continuar. E aí, eu peguei pra ler. E assim, ele fala basicamente sobre a cultura indígena. Tudo sobre os nativos brasileiros que aqui vivem há mais de 1000 anos ou mais. Se bobear, né? Não sei qual é a data do primeiro arquivo histórico, né? Enfim. Mas a questão é que ele fala de uma forma que, primeiro, parece que foi escrito ontem e não no ano 2000. Segundo, ele fala de um jeito que não é só pra gente referente a eles. É pra gente referente ao meio ambiente, é pra gente referência ao nosso irmão, ao nosso parente, ao nosso amigo, aos nossos desiguais, a pessoas estrangeiras, a pessoas nativas e, sabe, de uma forma muito... Eu tô meio digerindo o livro ainda. Gente, o livro é muito bom. Ele não tem nada de cena forte. Nossa, tem cena... Ele fala aqui como aconteciam as batalhas e como uma tribo rival com a outra fazia... Não tem nada disso, né? Quando a gente fala que a gente teve que digerir o livro, geralmente a gente fala porque teve alguma coisa assim, um acontecimento muito forte, né? Mas apesar que fala uma parte aqui sobre o ano de 1970, em que pegaram as terras dos índios, venderam em documento falando que não teria ninguém naquelas terras, que eles poderiam colonizar à vontade, do jeito que quisessem. E na verdade não, essas terras eram habitadas por nativos que estavam ali vivendo suas vidas, cheia de história, cheia de riquezas culturais e tudo mais. E como que eles fizeram para conseguir tirar esses índios de lá? Matavam. Simplesmente catavam aqui e jogavam em outro lugar, não queriam saber se os nativos queriam sair ou não de lá. Foi toda uma questão muito... Essa parte foi bem mais difícil, mas eu acho que essa é a parte mais complicada do livro. E isso a gente não aprende nos livros de história. Eu realmente não lembro de ter lido nada sobre esse fato de 1970 nos livros de história. E uma coisa que pega também nesse livro é que ele fala sobre a questão da descoberta do Brasil, né? Ao descobrir, eles não precisam explicar o porquê, o como, sabe? De coisas que hoje a gente questionaria se não tivesse a palavra descobrir ali. Porque se alguém chega aqui na minha cidade, de outra cidade, de outro país, chega aqui na minha tribo, aqui na minha cidade, e quer impor, me fazer forçar a trabalhar para eles de uma forma em que na minha sociedade não era uma coisa recorrente, porque os nativos, eles caçavam somente para sobrevivência. Eles respeitavam os animais. Eles usavam a água somente para sobrevivência. Eles respeitavam os rios. Eles usavam a terra somente o necessário para sobrevivência, porque eles respeitavam a terra. Então, eles não tinham essa coisa de trabalhar, de ter mais do que necessário para viver, e os portugueses queriam obrigá-los a isso para eles, e de graça, sem nada em troca. Então,
Eu nem sei mais sobre o que eu tava falando, assim. É muita coisa que vem na minha cabeça, assim. Porque em poucas páginas tem muita informação. Tem muita informação. E esse livro nos traz informações para questionar. Se isso acontecesse comigo hoje, eu iria aceitar? Por que no fato histórico? Porque eles colocaram que descobriu, sendo que não descobriu porcaria nenhuma. Tem muitos estudiosos que falam que por aqui já provavelmente passaram muitos povos antes dos portugueses. Então o português não descobriu nada. Tinha gente que vivia aqui, não era um país perdido, não era nada. E uma terra perdida, né? E por quê? Eu não questiono que se era errado ou se era certo, sendo que hoje, se acontecesse comigo, eu questionaria se é certo ou se é errado. Não é porque o fato é história, passada, é uma coisa que aconteceu há muito tempo que eu não vá questionar. Porque se você não questionar o que aconteceu antes, como é que você vai ter base para viver o hoje? Porque se eu não questionar, se eu não pensar, se eu não desenvolver um raciocínio, eu não vou aprender a pensar. E se me acontecer alguma coisa hoje, eu não vou saber como resolver essa questão, porque eu não aprendi a pensar sobre essa questão. E a história existe para nos fazer entender como que é viver, né? Enfim. Aqui na página 64 do livro, traz assim: tal como no século XVI, quando Portugal dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, também o Brasil foi dividido no início da década de 70, quando se permitia que uma única pessoa pudesse comprar pedaços de terra no Pará, equivalentes a países inteiros da Europa, na marcha do desenvolvimento. Para frente, Brasil. A essas pessoas eram dadas garantias documentais, quer dizer que foi tudo feito lá, um contratinho, um documento falando, você terá direito, né? De que não havia presença de gente naquelas terras. Estas, portanto, poderiam ser colonizadas sem receio. Porém, não havia verdade nisso, pois aquelas terras, ao contrário, eram totalmente habitadas e guardavam a riqueza de muitas tradições. A saída foi tirar os indígenas de lá, usando o mecanismo de repressão e até assassinatos, muitas vezes por jagunços contratados especialmente para fazer o serviço. Né? É igual eu falei, isso aconteceu em 1970. Em questão de linha de tempo histórico, isso foi ontem. Aqui na página 81 tem uma questão também muito interessante. Penso que os professores deveriam ser confessores dos próprios sonhos. Confessar sonhos é o desejo de influenciar pessoas a entrarem em si para aprenderem com as imagens que lá encontrarão. Ser confessor dos sonhos é partilhar sentidos. O sentido está em dar significado para a sua permanência no mundo. É preciso confessar os sonhos para que os outros aprendam também a sonhar. Nesse capítulo, ele fala muito sobre o respeito entre educandos e educados. E assim, eu costumo muito falar, não sei se eu já comentei nesse vídeo, que as pessoas costumam cobrar muito respeito. Respeito aos velhos, respeito ao desconhecido, respeito. Só que não tem aquela
Isso muito quando você é criança, principalmente. Não tem aquela cultura de respeitar a criança. E a criança não se sente confortável em se abrir para um adulto se ela não confia nesse adulto. Porque para respeitar existe aquela confiança. Você respeita o seu pai e sua mãe porque você confia neles. Se você não confia, você não respeita. E esse livro me trouxe uma visão de respeito um pouco diferente. Geralmente a gente fala em respeito quando você fala obrigado, por favor, com licença, você não xinga, você não briga, você não ofende. Só que o respeito que eu... Bom, não sei se é isso que ele quis passar, mas o que eu tirei do livro, o respeito é enxergar o irmão, né, aquele do seu lado, como igual. Eu tenho cabelo liso, sou branca, mas eu sou igual àquele africano que tem a cor de pele escura, tem o cabelo enrolado, que eu acho lindo, inclusive, mas enfim. Com o índio, que tem dito pele vermelha, né? E todos nós somos iguais porque todos nós temos um processo cultural, todos nós temos uma base de vivência parecida. E ouso dizer que nós, como viventes da cidade grande e retentores do conhecimento, nós somos inferiores a, por exemplo, o povo indígena, que é um povo que tem uma sensibilidade, um conhecimento sobre a natureza, sobre a família, sobre comunidade, sobre respeito com os animais, com tudo que cerca, de uma forma muito forte. Eu me sinto inferior, sinceramente. Eu, como uma pessoa que sabe que usar um aparelho telefônico, usar um computador, querer ter mais e melhor e trocar sem me preocupar se vai estar poluindo ou não, se o meu aparelho está estragado ou não, ou mesmo consumir embalagens nada boas para o meio ambiente, por exemplo, como isopor, né? Tem muitas imagens na internet aí sobre a fruta, né, se desenvolver por milhares de anos para até chegar na embalagem perfeita, que é sua casca, e vem um ser humano, descasca e põe numa embalagem de isopor, né? Enfim, você acha que o índio faria uma coisa dessa? Primeiro que ele só cataria a fruta que ele quisesse comer, né? Já começa por aí. Segundo, que ele nunca faria algo que pudesse destruir o que ele mais precisa. Vocês já pararam para pensar que a gente destrói tudo aquilo que a gente mais precisa? A gente precisa de oxigênio, o ar para a gente respirar, para a gente viver. A gente polui. A gente precisa de água doce para sobreviver. A gente polui. A gente precisa da terra para plantar. A gente polui. Bom, enfim. Né? Essa questão aqui dos professores, ele fala para os professores porque ele é um professor e ele sabe que esse livro vai ser muito consumido pelos professores. Mas isso não é só para professor, é para qualquer educando. E quando eu falo... Educador, desculpa. Eu acho que eu falei educando o vídeo todo. Para qualquer educador. Educador e educando, né? Educando. Falei tudo errado, mas... Isso também se refere ao pai e ao filho, ao professor e ao aluno, o mais velho e o mais novo. E nem sempre é nessa ordem. Às vezes o mais novo
tem muito a ensinar ao mais velho, às vezes o aluno tem muito a ensinar ao professor. Os pais, surpreendentemente, podem aprender muitas coisas com os filhos. Então, assim, ele quer dizer para as pessoas que são detentoras da capacidade de ensinar. Porque todos nós nascemos com um dom de desenvolver, de incentivar o sonho, incentivar a coisas que nos fazem nos abrir para aprender. Gente, esse vídeo tá ficando longo, né? Eu sei, desculpa. Antes de terminar, eu quero fazer mais algumas citações sobre a parte que... Algumas partes aqui que eu marquei, porque assim, eu acho muito importante. Atualmente, existem no Brasil 230 povos indígenas conhecidos e gente, desculpa que eu tô até engolindo letra. E aproximadamente 54 grupos que ainda não foram contactados pelos não índios e que vivem circulando pelas florestas da Amazônia, do Pará e de outros estados brasileiros. Então quer dizer aqui que existem 230 povos indígenas, isso registrado, tá, gente? Porque aqui tá falando no rodapé que esse número é o que são reconhecidos como indígenas. Há um número elevado de grupos que estão lutando para terem sua origem tradicional reconhecida pelo Estado brasileiro. Tá. E esses 54 grupos são grupos que estão incontactáveis, digamos, né? São pessoas que vivem isoladas, não têm contato com o ser humano moderno. O ser humano moderno. Eles são um ser humano... Eles também são modernos, né? Do jeito deles, com a modernidade deles, mas... Eu não sei, desculpa, eu não sei como me referir, mas eles não são contactados por nós, os não índios, como diz aqui, né? Esses 230 povos somam uma população de aproximadamente 450 mil pessoas. E no rodapé está falando que há 750 mil, considerando os que vivem na cidade. Eles não deixam de ser índios porque vivem na cidade, tá, gente? Pelo amor de Deus. E isso aqui me dá um pouco de choque. Não questão assim... Isso é um choque histórico. Porque numa outra parte do livro fala que no ano de 1500, quando chegaram os portugueses aqui, tinham 1000 povos. E conseguimos exterminar muitos deles para sobrar só 230 mil. Desculpa, 230 povos, não é 1000 não, é 230. De 1000 caiu para 230. Então, esse também é um fato assim, muito relevante sobre o livro, tá? Aqui também fala sobre as línguas faladas, que muitas morreram, né? Enfim. Uma outra parte aqui, eles falam, do livro, que está na página 24, ele fala: ao descobrir, os manuais não se veem obrigados a explicar os desmandos de Portugal com relação aos índios e ao etnocídio que praticou. Etnocídio é matar só por causa da sua etnia, tá, gente? Ao descobrir, encobre-se um juízo de valor sobre a historicidade dos povos que aqui viviam. Ao descobrir, é mais cômodo chamar os índios de ferozes e destruí-los, como inimigos dos nobres valores europeus. Ao descobrir, fica mais fácil deixar de falar nos atos de resistência dos povos indígenas contra o governo português, né? Ai, gente, é uma questão bem complicada, né? E a gente só... a gente não, porque eu não me coloco no meio, porque eu não vivi nada culturalmente falando sobre isso, né? Eu não tenho nenhuma descendência, assim, direta. Mas isso é uma questão que sofreu os descendentes dos africanos, os próprios africanos que chegaram e os seus descendentes, os nativos brasileiros que aqui viviam e seus descendentes. A gente como ser humano, né,
temos o mau costume de acharmos superiores enquanto não tem nada disso, né? Então, essa parte também é muito importante, na página 71, essa parte. Krishnamurti, acho que é assim que se pronuncia, com a pronúncia, né? Educador indiano, afirma que o educador que exige respeito dos seus alunos e quase nenhum respeito demonstra para com eles, provoca-lhes o desrespeito e a indiferença. Quando não se considera a vida humana, o saber só pode levar à destruição e ao sofrimento. Isso confirma o que dissemos anteriormente a respeito da educação indígena e da obrigação de permitir que o outro seja ele mesmo. Para isso, temos de exercitar o direito de ser livres. E foi dessa parte aqui que eu cheguei à conclusão do que realmente é o respeito. O respeito é ver o outro como igual. E nós queremos ser livres, nós nascemos, nós somos livres. Por que que o outro não deve ser livre? Então, é isso. Tem muita coisa aqui, mas enfim. A última coisa que eu quero falar com vocês é sobre o último capítulo. É o capítulo 11, sobre a carta do chefe, acho que se pronuncia Seattle, ao presidente dos Estados Unidos que teimava em querer comprar as terras do povo dos Squamish, não sei se assim se pronuncia, em 1854. É uma carta muito extensa, queria poder ler aqui, mas é um pouco extensa e o vídeo vai ficar um pouco mais comprido do que já tá, já são 27 minutos de vídeo. Mas com coração, prestem bastante atenção nessa carta, porque é nela que a gente vê como os povos nativos e sua sabedoria se ligavam, mesmo sendo que eles não tinham contato. Muito menos contato direto para ter uma cabeça tão parecida umas com as outras, em questão do respeito com seus ancestrais, respeito com seus futuros... Eu ia falar uma outra palavra, mas não encaixa. Com seus futuros filhos, netos, com toda uma cultura e com a terra, com todo o meio ambiente, com a água, enfim, prestem bastante atenção. Esse é um livro que você tem que ler um pouco devagar para você digerir tudo de forma que está sendo escrita. Se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários. Lembrando, o respeito é importante. Estamos falando de um povo que sofreu muito e que ainda sofre. Nós estamos em 2020 e para mim esse livro que foi escrito no ano 2000 ele está bem atual. E não só como os indígenas, como os africanos, como todos os outros povos. A gente não precisa sentir o que eles sentem para poder tentar entender e apoiá-los. Lembrem-se disso, tá? Então eu fico por aqui. Um beijo para quem está me assistindo e até o próximo vídeo. Fui! Antes de ir, o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Tem o Scooby, quem gosta de partilhar suas leituras, me segue lá no Scooby, também tá aqui no box de informação. Vou deixar aqui no card também nossa playlist de entrevista com o vampiro, clube do livro, discussão sobre o livro. E é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima. Agora sim, eu fui.